Olá, mais uma vez nós estamos aqui com Rota I9 e estamos no último versículo do capítulo 12 de Daniel. Nós já falamos aqui de seguir o seu caminho e já falamos também de descanso. E agora a palavra diz aqui que no final dos dias você se levantará, Daniel. Disse aqui a palavra do Senhor. Bom, do que as Escrituras estão falando, estão abordando aqui nesta passagem? Está falando sobre a ressurreição. Então Deus disse para ele, olha Daniel, você vai chegar o seu dia que você vai morrer. Mas no final dos dias, no final dos tempos, no tempo correto, você vai se levantar, reviver, ressuscitar. Esse assunto da ressurreição dos mortos é algo que muitas vezes a gente fala nos ofícios fúnebres, né, nos velórios. Falamos da ressurreição do morto, né? Mas é um assunto bíblico e é um assunto glorioso, porque por que nós abordamos nos funerais? Porque é um assunto que traz esperança. É um assunto que traz um consolo para aqueles que ficaram, né? Porque se nós falamos que essas pessoas vão voltar à vida, vão reviver, isso traz uma esperança de que um dia nos reencontraremos. Muito bem, meu querido. Portanto, a ressurreição é uma realidade bíblica também. Deus, diz a palavra do Senhor lá em Eclesiastes, que Ele colocou a eternidade no coração dos homens, o anseio pela eternidade. Tudo aquilo que Deus criou para nós tange no âmbito do eterno. Mas quando o homem pecou, uma das coisas que foi muito estragada, que foi muito contaminada, foi a questão da eternidade. O homem se tornou temporal. Por quê? Porque a morte entrou no homem. Então, o homem passa a conhecer a finitude de todas as coisas. E interessantemente, então ele continua vivendo agora não mais pela ótica da eternidade, mas sim pela ótica do tempo. E o tempo é finito. Mas quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, é que as coisas começam a ser restauradas nas nossas vidas. O que precisa ser muito restaurado é exatamente isso, nós vivermos pela ótica da eternidade, que Deus está nos dando, nos devolvendo, nos restaurando a vida eterna, a vida pela ótica da eternidade e não pela ótica da finitude. É por isso que nós olhamos muitas vezes outras culturas, principalmente a cultura africana, que eles celebram muitas vezes a morte das pessoas. Eu já vi cultos pela internet, cultos grandiosos na África, onde as pessoas levam os seus mortos para estes cultos. Pessoas, entes queridos que morreram recentemente, no tempo daquele culto. E por que eles levam? Por dois motivos. O primeiro, porque eles têm tanta fé que aqueles mortos podem ressuscitar, né? Mas eles também creem que se não ressuscitarem, né, é um tempo de celebração, porque culto nada mais é do que celebração. Então, meu irmão, minha irmã, nós precisamos encarar esse assunto sem medos. Ontem nós falamos de preconceitos e hoje eu quero falar sobre medos, né? Nós precisamos também deixar alguns medos de lado. E o medo pela morte é algo que nós temos que deixar de lado, porque este é um inimigo de Deus que já foi vencido, né? É óbvio que nós não queremos a morte de ninguém, né? Nós queremos que as pessoas vivam e vivam bem, né? E Deus também.
E é por isso que ele dá a vida eterna. Portanto, meu querido, a ressurreição dos mortos é uma realidade. Só que ela pode ser uma realidade também terrível, porque aqueles que morreram sem Cristo também ressurgirão, mas ressurgirão para a morte eterna, para um sofrimento eterno, por uma separação de Deus e dos filhos de Deus eternamente. Portanto, isso traz para nós algumas coisas muito importantes. Primeiro, quanto à tua vida, ser firme, ser forte, ser fiel até o fim, fiel a Deus, a fé no Senhor Jesus Cristo até o fim. E quanto aos outros, principalmente aqueles que você ama, pregue a palavra. Pregue com a sua vida. Mostre com a sua vida que é bom ser cristão, que é gostoso ser cristão, né? E aí, então, nós estaremos vivendo e vencendo com todos os nossos medos. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.